Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar de livros sobre mulheres, não ficção, questões de gênero, parte 2. Vamos lá? E conforme já combinado no último vídeo, hoje eu vou trazer mais 3 livros para vocês, tá? E eu vou começar com o livro da Angela Davis, que eu li em e-book, tá? Mulheres, Raça e Classe. Foi publicado originalmente na década de 80, mas a Boitempo fez uma reedição, né, em 2016. O livro tem 248 páginas. A Angela Davis, ela é muito conhecida, ela tem a praxis porque ela consegue misturar a teoria e a prática. É uma mulher, né, que sempre integrou movimentos feministas, movimentos antirracismo e anticapitalismo nos Estados Unidos. Ela já veio para o Brasil algumas vezes, é uma mulher muito importante, assim, a sabedoria dela, ela consegue passar de forma muito clara para a gente, muito objetiva, né? E esse livro ele vai abordar basicamente assim o quanto para fundar o sistema capitalista sempre se gerou uma opressão tanto de raça quanto de classe quanto de gênero, né? A Angela Davis ela vai tratar de alguns temas específicos, né, para embasar mais ou menos o que eu já vinha refletindo há algum tempo, que é a teoria de que o feminismo sem a luta antirracista e contra a desigualdade social, ela não faz muito sentido, né? É preciso operar em todas essas opressões, porque elas fazem parte de um mesmo conjunto, elas estão intricadas. E aí ela vai trazer alguns capítulos, né, como a dinâmica da exclusão capitalista, né, tomando como nexo prioritário o racismo e o sexismo, e ela vai falar sobre o papel da mulher negra no trabalho escravo, a classe e raça na campanha pelos direitos civis das mulheres, racismo no movimento sufragista. Eu já falei um pouco sobre isso no meu vídeo dos autores negros, né? O quanto o movimento feminista fundado ali no início de 1900, ele não levava em consideração as pautas das feministas negras, e daí surge o feminismo negro, né, para contemplar essas mulheres, né? O que é essencial, porque se nós estamos falando de feminismo, de direitos às mulheres, é importante a gente entender, eu, enquanto mulher branca, e acredito que todas, as mulheres mais afetadas pela violência, pela opressão e pela negligência do Estado e da sociedade são mulheres negras, são mulheres pobres e são mulheres trans, né? Então, precisa acolher todas essas mulheres para que o feminismo faça sentido. E aí ela vai falar também de educação e libertação na perspectiva da mulher negra, sufrágio feminino na virada do século, estupro e racismo, né? O quanto, ao longo de toda a história, principalmente na escravidão, mulheres negras sempre foram estupradas por homens brancos, e o quanto há um discurso aí de homens negros tidos como violentos, como selvagens, que teriam o desejo de estuprar mulheres brancas, e o quanto isso sempre, eu acho que a proposta dessa teoria, que é uma teoria eugenista, era colocar em lados opostos, né? Realmente mulheres negras contra homens negros, por causa da questão do abuso sexual contra a mulher. E ela vai falar também sobre controle de natalidade e direitos reprodutivos. Eu já falei anteriormente aqui no canal também, né? O quanto as mulheres negras, elas sempre tiveram seu direito à reprodução proibidos e pelo Estado, né? Inclusive fazendo cirurgias para retirada aí, dos órgãos reprodutivos das mulheres negras contra sua vontade, sem que elas soubessem. Enquanto as mulheres brancas, né, dentro do movimento sufragista, dentro do movimento feminista, tinham um interesse em que a reprodução não fosse automática e imposta pela sociedade. E ela vai falar também da obsolência das tarefas domésticas, que eu acho que é muito importante a gente entender
quando a gente fala de feminismo e do direito, que sempre foi pautado no feminino, né, o cuidado da casa e dos filhos, e o quanto a gente vem lutando contra isso, entendendo que os homens também têm obrigação, né, de cuidar de seus lares e de seus filhos, mas o quanto a gente vê na realidade de hoje ainda, que quando mulheres brancas não exercem, não precisam, né, exercer o papel do cuidado da casa, das tarefas domésticas, normalmente é porque uma mulher negra está cumprindo esse papel, né? Então a gente tem que rever isso também. Então é um livro assim muito didático, muito fácil, ela traz exemplos assim muito claros que a gente passa a entender melhor. Ela fala de encarceramento também da população negra. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, tá? E ela fala uma coisa que para mim é muito forte, né? O quanto a mulher negra e pobre sempre sofreu uma tripla opressão, né? E o que isso significa? Que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Isso para mim é muito forte e a gente precisa entender, né, as pautas e escutar mais e falar menos, eu acho, porque a gente não tem essa realidade, eu não tenho essa realidade, mas a gente precisa entender que toda mulher sofre opressão, mas algumas mulheres, principalmente mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres muito pobres, sofrem mais opressão que nós. Então é um livro que vale muito a pena ser lido, tá? Aí, o segundo livro que eu li, que eu já até postei nas minhas redes sociais, que eu amei, foi esse daqui, As Boas Mulheres da China, da Xin Han, tá? Xin Han Shui. Ela escreveu esse livro na década de 90, né? Eu vou contar um pouco melhor sobre ele. Foi publicado pela Companhia de Bolso, né, que faz parte da Companhia das Letras, em 2007. Tem 256 páginas, tá? Esse livro vai contar a história do ponto de vista da jornalista Xin Han, né, uma mulher chinesa. Ela tinha um programa de rádio, né, em 1989 ela trabalhava na rádio, né, como locutora, e ela começa a receber relatos de mulheres chinesas, e a gente precisa entender, né, que existia aí todo um comando e uma supervisão do Partido Comunista Chinês. Então, existia muita censura, né, no que a mídia trazia para a população, né, e a Xinhan ela começa a se questionar sobre as realidades das mulheres chinesas, que são muito amplas e muito diversas ao longo do país. A gente está falando aí de um país de bilhões de pessoas, né? Se não me engano, 3 bilhões, eu devo estar falando alguma besteira, mas é o maior país do mundo em sentido de população, né? E aí ela começa a receber esses relatos, e aí durante 8 anos, durante o programa dela, que chamava Palavras na Brisa Noturna, ela começa a discutir de forma muito fugindo aí da censura, né? Ela começa a discutir questões de gênero mesmo, né? E aí a gente começa a ter relatos, né, das ouvintes que são muito fortes. Eu preciso dizer que esse livro ele tem vários gatilhos, né? Eu inclusive chorei lendo algumas partes porque são muito fortes, né? Vai falar aí de abuso sexual, vai falar de estupro, vai falar de violência infantil, de incesto, vai trazer uma série de narrativas assim muito dolorosas das mulheres chinesas, né? Vai falar da questão da maternidade também, a questão da opressão mesmo da mulher chinesa. E aí ela vai contando esses relatos, e aí quanto mais ela aborda essas questões no programa dela, mais ela começa a querer ir em busca dessas mulheres em outros lugares, né? Ajudar essas mulheres de fato, assim, indo até essas mulheres, conhecendo suas histórias. É um livro assim bem forte, bem marcante, e tem uma narrativa muito fluida. Então você lê assim de forma muito rápida. Até por não se tratar de um livro grande, né? Eu deixei inclusive algumas marcações aqui, ó, de pontos que eu achei muito importantes na leitura, tá? E aí, assim, a gente está falando da cultura oriental, né? E ela se pergunta quanto vale a vida de uma mulher chinesa. Eu acho que a gente pode se perguntar quanto vale a vida de uma mulher, né, como um todo.
a gente entende, assim, para mim, o que ficou de mais forte nesse livro foi entender que as opressões às mulheres, elas podem estar em qualquer regime político, né? A China, em 1983, inicia um lento processo aí de abertura, né? Mas ainda assim existia muita repressão, muita censura mesmo. E aí ela vai falar sobre vários assuntos, gente, que é assim, a humilhação, o abandono de mulheres idosas chinesas, né, mulheres até que saem de casa para não terem que fazer seus filhos se sacrificarem cuidando delas. Então a gente entende que a cultura oprime muito essas mulheres, elas se tornam muito submissas mesmo, acreditando que só aquilo é o real, é o possível, não há nada além disso, né? E aí ela vai falar sobre casamentos forçados, a gente vê casamentos forçados em aldeia de meninas menores de idade, né? E tratadas mesmo como posse, às vezes até acorrentadas em casa, e o quanto o Estado não faz nada para proteger essas mulheres, né? Fala de miséria, de preconceito, de desilusões amorosas, e fala também de um período da revolução cultural no país, onde foi imposto, principalmente as mulheres, né, que eram vistas como contra o partido, como contra a revolução, elas tinham que ser reeducadas. E essa reeducação, em muitos momentos, se deu com estupros e com muita violência a essas mulheres. Então, é um livro muito importante, eu acho, muito bom de ser lido, para a gente que está aqui, né, na América, para a gente poder entender outros olhares sobre o gênero feminino, né? Muito bom, vale a pena ler, tá? E aí o terceiro livro que eu vou falar, não menos importante, né? Eu tô falando na ordem que eu os li, foi o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, aqui para vocês, ó. Tá? Esse livro, eu consegui ele, eu vou até ler aqui para vocês e vou deixar na descrição do vídeo, tá? A Editora Elefante, que é quem publicou o livro, ela disponibilizou ele em PDF para baixar em seu site. Eu vou deixar o endereço do site aqui, coletivosicorax.org, tá? Então, para qualquer pessoa, recomendo que vocês baixem e leiam. Ele foi publicado pela Elefante em 2017, tem 464 páginas. E o livro, assim, da Silvia Federici, ele é um livro muito completo, muito. Tem muita referência bibliográfica, muitos dados, tem muitas figuras também que ajudam a gente a entender o contexto da história. O livro vai falar basicamente da transição do feudalismo para o capitalismo e o quanto a caça às bruxas seguia o seu papel de opressão de mulheres para poder tornar esse novo sistema econômico real, né? Mulheres que iam contra aí, essa nova ordem econômica eram caçadas como bruxas, né? Com histórias, com mitos, com lendas, mas ela faz uma cronologia muito clara que a gente entende assim que toda vez que é necessário o Estado intervir na sociedade, ele intervém no papel da mulher, principalmente forçando as mulheres, né? Aí desde a época da escravidão, na colonização e na exploração e dominação do corpo feminino, né? Ele vai trazer um papel para a mulher básico e único de reprodutoras de mão de obra, né? Então a mulher ela perde o seu significado, todos os seus saberes, todos os seus conhecimentos e ela se torna mera reprodutora, né? E aí a gente pode falar também o aborto ele não é proibido durante toda a história, na Idade Média ele era legalizado, né? Ele começa a ser reprimido quando tem o feudalismo e transita para o capitalismo, a gente consegue entender melhor, né, o Estado se apropriando do corpo feminino para gerar mais mão de obra. E aí vai falar também de exercer gratuitamente serviços domésticos, né, necessários para sustentar os maridos e os filhos, né, homens que seriam usados como força de trabalho, né, e ela cita muito Karl Marx, né, ela faz uma crítica muito contundente
ao capitalismo, né, e a toda a desigualdade e a opressão que ele traz, né? E o nome, assim, do livro, né, O Caliban e a Bruxa, ele é inspirado numa obra do Shakespeare, que é A Tempestade, que foi escrita em 1610, né? O Caliban era um homem negro escravizado, tido como selvagem, brutal e deformado, e a sua mãe era uma bruxa, a Sycorax, né? E aí que no livro eles são postos como símbolos do racismo e da misoginia que sempre existiu. A autora também fala bastante, né, da escravidão mesmo, da população, repressão, tortura, e o como isso começa na Europa, ela faz alguns contrapontos, isso teria iniciado na Europa, mas antes da descoberta das Américas, né, do Novo Mundo, já existia na Europa essa caça-bruxa, e aí ele vem, né, os europeus trazem isso para a América, né, principalmente assim para causar terror na população nativa, né, tanto dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil mesmo, a gente pode falar, né, que servia um propósito do tráfico, né, de escravos, do genocídio indígena e do colonialismo. Então existia esse terror, né, onde as mulheres tinham medo de qualquer coisa, de qualquer ato contra, né, esse novo sistema capitalista, porque elas poderiam ser mortas, ser queimadas na fogueira, tidas como bruxa mesmo, por conta dessa rebeldia contra esse sistema que começava a vigorar. E ela traz de maneira muito clara, gente, tem uma exausta pesquisa documental e etnográfica, tá? Então fica muito claro para a gente entender, né, o quanto essa caça às bruxas, ela teve um papel de repressão do Estado às mulheres, né, que se opunham a isso. E ela se dava basicamente na população pobre, né? Então, até muito tempo depois, que é quando essa caça às bruxas começa a ser desmistificada, né? E o próprio Estado começa a entender, dizer que isso era misticismo, que não existia, mas a gente percebe que as classes mais afetadas mesmo com esse discurso de caça às bruxas eram a população pobre dos países europeus e das Américas. E aí ela vai falar o quanto isso se mantém até hoje nessa repressão, né? Essa mulher e aí a gente pode até fazer alguns paralelos com o que eu trouxe semana passada, né? Dessa mulher domesticada, dessa mulher que precisa ser submissa o tempo todo para não ser considerada bruxa ou louca ou selvagem, né? Tanto que isso é dito em Mulheres que Correm com os Lobos, né? O meu último vídeo. Então, assim, é muito interessante. E aí ela vai falar que isso se reflete até hoje, né? Se reflete até hoje com o desemprego, a violência sexual e a criminalização estatal e o feminicídio, principalmente de mulheres indígenas e mulheres negras. Então, assim, é um livro muito importante, eu acho, de se ler. Leiam com calma. Eu não demorei muito, porque eu achei a leitura bem fluida, demorei acho que 15 dias para ler, 15 ou 21, não me lembro agora. 3 semanas, isso, estou me lembrando agora. Eu demorei 3 semanas para ler esse livro, e assim, ele realmente abre um pouco a nossa percepção, assim, de que não foi sempre assim, né? Como o capitalismo adora dizer, não foi sempre assim. A gente vê algumas coisas como a homossexualidade, que na Idade Média ela era permitida e ela passa a ser proibitiva, porque a gente entende que para o Estado, né, o ideal, a norma é que se gere mão de obra, né? Então, como mulheres que não desejam ter filhos vão contra isso, como a homossexualidade ela vai contra isso também, eles passam a ser reprimidos. Então, é um livro muito interessante de ler, recomendo para vocês, tá bom? E eu volto na semana que vem com mais indicações de livros, é a parte 3, né, a parte final dessa série de vídeos. E aí eu vou fazer mais uma pincelada rápida, porque são vários livros que eu vou trazer aqui, tá? Mas espero que vocês gostem e espero que vocês leiam. Se vocês já leram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma indicação de livro ou de vídeo, podem deixar aí também, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante para o canal continuar existindo, tá bom?
E eu vejo vocês na semana que vem. Beijo, tchau!